O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito e, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora é chegado o momento de apresentarmos os crismandos ao senhor bispo. Eu peço então que os crismandos, padrinhos não, só os crismandos, fiquem de pé, por favor. Senhor bispo, aqui estão os nossos irmãos e irmãs que desejam receber o sacramento da confirmação. Muito me alegro e agradeço a Deus, de agora em diante, como cristãos adultos, serão testemunhas de Jesus na comunidade e precisarão do vosso apoio. Podem ficar sentados agora, os crismandos. Os padrinhos e madrinhas fiquem de pé, por favor. O bispo logo em seguida terá um diálogo com vocês e a resposta que vocês vão dar ao bispo está aqui na projeção. Fique atento para responder com voz bem forte, tá? Caros padrinhos e madrinhas, recebendo esses crismandos como afilhados, vocês devem ajudá-los para que assumam as responsabilidades de cristãos adultos na fé. Deste modo, vocês serão colaboradores desses novos apóstolos. Damos graças a Deus e pedimos que Ele sempre nos ajude nesta missão. Podem se assentar um momentinho. Quero saudar a todos vocês
todos que estão aqui reunidos nesta noite na igreja Nossa Senhora de Guadalupe, cuja comunidade está completando 32 anos. Quero saudar o padre cônego João Carlos, os ministros, os crismandos e crismandas, padrinhos e madrinhas, enfim, quero saudar a toda a comunidade aqui reunida e também aqueles nossos irmãos e irmãs que estão rezando conosco, nos acompanhando através das redes sociais. Meus irmãos e irmãs, a crisma é a confirmação do batismo. Teve um dia na nossa vida em que nossos pais e padrinhos nos levaram à igreja para receber o santo batismo que nos introduziu na vida cristã. E hoje vocês foram preparados pelos catequistas, com o apoio das famílias, com o apoio dos padrinhos, para confirmar o batismo. E é algo muito bom, porque nós estamos num tempo de pandemia, e vocês perseveraram, vocês ficaram firmes, com a ajuda dos catequistas e do padre. O padre atendeu a confissão de vocês, orientou vocês e os catequistas. Então eu queria que os catequistas ficassem de pé, para a gente ver os catequistas. Cadê os catequistas? Vem aqui, olha só, vem aqui, porque eu estou muito curioso para saber o que é que vocês fizeram para que esta juventude aqui não se dispersasse da igreja, não se afastasse da igreja. Diga para nós o que vocês fizeram. Meu nome é Marinalva, eu trabalho com a catequese de adultos e de início a gente ficou meio que perdido, sem saber muito o que fazer, mas aí a gente montou o grupo do WhatsApp e a gente manteve as informações através do WhatsApp e de vez em quando colocava os temas, alguns assuntos para eles estarem conversando e pensando, mesmo à distância. Boa noite a todos, eu sou a Grace. A gente ficou todo esse tempo parado, foi difícil e graças a Deus nós conseguimos retornar. Foi tudo muito rápido, mas graças a Deus deu tudo certo. Boa noite, meu nome é Maraísa. Acho que a gente tentou se manter próximo também online, através dos grupos de WhatsApp, e rezamos muito por eles para que eles não desistissem, porque foi bem difícil ficar longe mesmo. Muito obrigado pelo trabalho, pela dedicação, pelo carinho, pelo amor de vocês, por essa juventude aqui. Muito obrigado mesmo, viu? Vocês estão de parabéns, uma salva de palmas, para elas, para todos, gente? Aí, que beleza, Vocês estão vendo que o bispo chega só no final, O bispo chega, já está tudo pronto, tudo arrumado, tudo certo, já estão catequizados. Que beleza, cada um tem a sua parte, cada um tem o seu ministério. Mas no Evangelho, Jesus está falando como é que nós nos tornamos um cristão adulto, um cristão verdadeiro. Quando Jesus tinha 30 anos, ele foi visitar a sua terra
não a terra natal, porque Jesus nasceu em Belém. Ele foi visitar a cidade onde ele foi criado, a cidade de Nazaré. E Jesus tinha se tornado famoso, por isso toda a cidade se reuniu para ouvir as palavras de Jesus. Alguém que foi criado em Nazaré, saiu da cidade, voltou com fama de ser um pregador. E Jesus entrou na sinagoga, abriu o livro e ele achou a passagem do profeta Isaías, onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para dar uma boa notícia aos pobres, libertar os presos, fazer os cegos enxergarem, fazer os coxos andarem. Vejam, a mensagem que Jesus veio trazer é uma mensagem de que Deus é Pai, Ele nos ama e Ele nos quer bem, nos quer felizes. Esta é a mensagem que Jesus veio dizer, que Deus Pai quer nos curar, quer nos dar a vista, quer nos fazer uma mensagem de salvação. E a igreja, nossa igreja católica, apostólica, romana, nunca se esqueceu das palavras de Jesus. Por isso é que a igreja católica, ela nos diz assim: para que a gente seja um cristão adulto na fé, nós devemos viver as obras de misericórdia. Por isso que eu trouxe para vocês receberam esse santinho aqui, do ano de São José? Receberam, né? Foi entregue lá na porta da igreja. Queria que vocês pegassem ele, para a gente poder lembrar das obras de misericórdia, as obras de misericórdia. Olha bem, as obras de misericórdia corporais. Quero pedir para vocês lerem, porque vocês me ajudem aqui a ler. As obras de misericórdia corporais. Vamos lá então. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os doentes, visitar os presos, acolher os peregrinos, enterrar os mortos. Muito obrigado. Olha, é o que Jesus falou no Evangelho. Jesus falou no Evangelho assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me enviou para dar uma boa notícia aos pobres. Meus irmãos e irmãs, essa pandemia deixou as pessoas ainda mais pobres. Que dificuldade! Quem já era pobre ficou mais pobre. Por isso, vejam bem, dar de comer a quem tem fome. Esta fome aqui, meus irmãos, não é fome de quem está fazendo dieta, não. Não é fome de quem sabe que vai chegar em casa, tem lá a geladeira, tem alguma coisa para comer. Esta fome é a fome de quem não tem nada para sua família, seus filhos.
Tem tanta gente aqui em Marília nessa situação. Se você, se a gente estende a mão para ajudar alguém, nós estamos realizando uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, morando em nós, nos ajuda a fazer essa obra. Dar de beber a quem tem sede. Olha, é o que diz o profeta Isaías na primeira leitura: vestir os nus, visitar os doentes. Que coisa importante, visitar os doentes, visitar os presos. Às vezes nós julgamos as pessoas, por isso que Santa Dulce dos Pobres, ela dizia assim: olha, quem ama não tem tempo para julgar. Às vezes a gente julga, às vezes a gente pensa assim, aquela pessoa merece, fez isso, fez aquilo. Então a gente às vezes fica julgando, ao invés de ajudar, fica julgando. Acolher os peregrinos, enterrar os mortos. Agora, as obras espirituais. Me ajudem aqui, vamos lá, as obras espirituais. Dar bom conselho, corrigir os que erram, ensinar os ignorantes, suportar com paciência as fraquezas do próximo, consolar os aflitos, perdoar os que nos ofenderam, rezar pelos vivos e pelos mortos. Muito obrigado. Olha, dar bom conselho. Como é importante dar um bom conselho, hein? Aqui está o trabalho dos pais, dos adultos, das pessoas que já viveram mais, os padrinhos. E quem é mais jovem, aceitar o bom conselho, acolher o bom conselho, corrigir os que erram. Essa é uma tarefa difícil, hein? Corrigir os que erram. Como é difícil aceitar uma correção. Como é difícil, mas é importante. Corrigir os que erram. Ensinar os ignorantes. Suportar com paciência as fraquezas do próximo. É a segunda leitura de hoje. Jesus, ele disse assim, amai-vos uns aos outros. São Paulo, ele já amenizou já um pouquinho, falou, olha, se não pode amar, se você não consegue amar, então suporte com paciência, suportar com paciência as fraquezas da esposa, do esposo, dos filhos, dos pais, dos amigos. Suportar com paciência. Suportar com paciência, não brigando, maldizendo, insultando, revoltando, né? Consolar os aflitos, olha, essa é uma obra de Deus em nós. Perdoar, quem perdoa mais? Os homens ou as mulheres? Quem? Quem perdoa mais, os homens ou as mulheres? Fala comigo, gente, por favor, vocês falam comigo. As mulheres perdoam mais? Eu também acho. As mulheres perdoam mais, mas não esquecem.
nunca mais esquecem. As mulheres não esquecem. Elas perdoam, mas não esquecem, né? E os homens esquecem até de perdoar, esquecem de tudo. Já fez uma coisa errada, não pediu perdão, já fez outra, segunda, terceira, né? Homem não pode pedir perdão, não pode chorar. Homem que é homem não pode chorar. Aí depois morre do coração, dá um ataque. E aí as mulheres ficam todas viúvas. Os homens morrem porque fica ali guardando tudo, né? Fica ali guardando e não pode chorar, não pode pedir perdão, não pode reconhecer que errou, não pode. Aí morre. Não aguenta, né? Vocês já viram quantos homens que morrem do coração, já viram? Porque tem essa educação. Mas perdoar os que nos ofenderam é uma obra de Deus em nós. É o Espírito Santo trabalhando em nós. Perdoar não é fácil. Perdoar a pessoa que fala mal da gente, pessoa que quer mal, a pessoa que julga, né? A pessoa que não quer dialogar, é difícil mesmo. Se Deus não nos ajuda, eu acho que é até impossível perdoar. Vocês sabem que o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. A gente não perdoa, fica indiferente, não fala mais, não conversa. É como se a gente tivesse matado a pessoa da nossa convivência, do relacionamento. Fica aquela situação de morte. A pessoa está morta para mim, não perdoo, não quero saber. Isso é muito grave. Rezar pelos vivos e pelos mortos. Nós temos o costume de rezar pelos mortos, é muito bom. Nós marcamos missa pelos mortos, isso é bom, é importante. Mas às vezes nós esquecemos de rezar pelos vivos. O marido rezar pela esposa, a esposa rezar pelo marido, rezar pelos filhos, os filhos rezando pelos pais. E quando o Espírito Santo trabalha bem em nós, nós rezamos até pelos inimigos, que é uma obra do Espírito Santo. Rezar pelos inimigos, isso é uma obra, é obra de Deus na nossa vida. Quando a gente consegue rezar sinceramente pelos inimigos, Deus está trabalhando muito e nós estamos acolhendo o Espírito Santo. Mas às vezes a gente gasta tempo com mágoa, com ressentimento, a gente gasta um tempo precioso da vida querendo mal, falando mal, odiando. A gente gasta um tempo que não volta mais, um tempo tão importante com esses pensamentos, essas mágoas, né? Essas malquerências. Se a gente consegue rezar
por todos, é o Espírito Santo que está no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.